Enquanto você lê livros sobre riqueza, estuda estratégias de investimento e busca novas formas de ganhar dinheiro, existe algo dentro do seu próprio corpo destruindo cada plano que você faz, e você nem percebe. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço. É o seu organismo operando em modo de colapso, tomando decisões por você antes mesmo que a sua mente consciente entre em ação. Seu fígado sobrecarregado, seu intestino inflamado, seus hormônios desregulados, tudo isso está sequestrando sua capacidade de pensar com clareza, agir com precisão e construir com consistência. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade naturalmente, enquanto outras, mesmo trabalhando o dobro, continuam patinando no mesmo lugar? A diferença não está no currículo, não está no QI e não está na sorte. A diferença está no que acontece entre as células, nos sinais químicos que o corpo envia ao cérebro milhares de vezes por dia, dizendo se você deve avançar ou recuar, arriscar ou se esconder, criar ou apenas sobreviver. Hoje eu vou abrir uma porta que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Vou te mostrar como o seu corpo doente está fabricando uma mentalidade de pobreza sem a sua permissão. E mais importante, vou te mostrar exatamente como reverter isso. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o coração aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo. O colapso invisível. Como o corpo adoecido sabota suas decisões financeiras. Poucas pessoas percebem, mas existe uma ligação direta entre o que acontece dentro do seu organismo e a qualidade das decisões que você toma todos os dias, inclusive as financeiras. Quando o corpo está inflamado, quando o intestino não funciona bem, quando o fígado está sobrecarregado, o cérebro recebe sinais distorcidos. A capacidade de raciocínio diminui, a clareza mental desaparece e você passa a operar no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, ninguém faz boas escolhas. Ninguém investe com sabedoria. Ninguém enxerga oportunidades. Você apenas reage, apaga incêndios e repete ciclos. A inflamação crônica, causada por alimentação ultraprocessada, sedentarismo e estresse acumulado, afeta diretamente o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável por planejamento, disciplina e tomada de decisão. Isso significa que aquela dificuldade que você sente para organizar suas finanças, para manter um plano, para resistir a uma compra impulsiva, pode não ser falta de força de vontade. Pode ser o seu corpo pedindo socorro. A sabedoria antiga já dizia que o corpo é templo e que devemos cuidar dele como morada sagrada. Não se trata de vaidade, se trata de funcionalidade. Um templo abandonado desmorona, e quando ele desmorona, tudo que foi construído dentro dele vai junto. A primeira grande mudança que você pode fazer hoje é reconhecer que sua saúde financeira começa na saúde do seu corpo. Não é sobre ganhar mais, é sobre pensar melhor. E para pensar melhor, você precisa de um organismo que funcione com excelência. Cuide da base. O resto se constrói a partir dela. O mito da produtividade tóxica. Por que trabalhar mais está te deixando mais pobre e mais doente? A cultura moderna criou uma armadilha perigosa. Ela fez você acreditar que o caminho da prosperidade é trabalhar cada vez mais, dormir cada vez menos e ignorar qualquer sinal do corpo em nome dos resultados. E milhões de pessoas caíram nessa armadilha. Trabalham 12, 14 horas por dia, comem qualquer coisa no intervalo, não se movimentam, não descansam de verdade e acreditam que estão avançando. Mas a verdade é que estão recuando. A cada noite mal dormida, o corpo produz mais cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol em excesso não apenas destrói a imunidade e favorece o acúmulo de gordura, mas também prejudica a memória, reduz a criatividade e bloqueia a capacidade de resolver problemas. Ou seja, quanto mais você força sem descansar, pior você trabalha. E quanto pior você trabalha, mais tempo precisa para compensar. É um ciclo que se alimenta da sua própria destruição.
Há uma diferença brutal entre estar ocupado e ser produtivo. Pessoas ocupadas enchem o dia de tarefas e terminam exaustas sem resultado real. Pessoas produtivas sabem que a verdadeira eficiência nasce de um corpo descansado, uma mente clara e uma energia bem direcionada. Os grandes pensadores da alta performance sempre entenderam isso. A vitória não pertence ao que mais trabalha, mas ao que melhor se prepara. E preparação inclui sono de qualidade, alimentação que nutre de verdade e momentos de silêncio para que a mente reorganize suas prioridades. A Escritura Sagrada nos lembra que de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo. E perder a si mesmo começa exatamente quando você sacrifica sua saúde no altar da produtividade. Pare de glorificar o cansaço. Comece a honrar o descanso como estratégia. Os resultados que você tanto busca dependem disso. O intestino como segundo cérebro, a conexão que ninguém te contou entre digestão e destino. Se eu te dissesse que o órgão mais importante para a sua prosperidade não é o cérebro, mas o intestino, você provavelmente duvidaria. Mas a ciência moderna já confirmou o que a medicina integrativa defende há décadas. O intestino possui mais de 500 milhões de neurônios e produz cerca de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor da sensação de bem-estar, motivação e clareza emocional. Quando o intestino está comprometido, seja por disbiose, permeabilidade intestinal ou excesso de alimentos inflamatórios, a produção de serotonina despenca, e com ela vai embora a motivação, a disposição para agir, a confiança para arriscar e a energia para manter a consistência. Você não está desmotivado por preguiça. Você pode estar desmotivado porque seu intestino está em guerra. E essa guerra silenciosa afeta tudo: seu humor, sua capacidade de se relacionar, sua performance no trabalho e até a forma como você enxerga oportunidades. Uma pessoa com o intestino saudável pensa diferente, sente diferente e age diferente. A alimentação que você escolhe todos os dias é, na prática, a programação que você instala no seu sistema operacional biológico. Alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, farinha refinada e óleos vegetais de baixa qualidade são como vírus nesse sistema. Eles travam seu funcionamento, corrompem seus dados e fazem você operar com lentidão. Por outro lado, alimentos vivos, fermentados, ricos em fibras e gorduras boas, funcionam como atualizações que otimizam sua máquina. A sabedoria dos provérbios já ensinava que, acima de tudo, devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas hoje sabemos que o intestino é o guardião silencioso dessas fontes. Cuide dele com a mesma seriedade com que cuida das suas metas financeiras, porque sem ele funcionando, nenhuma meta se sustenta. A bioquímica da escassez. Como o corpo inflamado cria uma mentalidade de pobreza. Existe um fenômeno que poucos conhecem e que explica por que tantas pessoas inteligentes e capazes permanecem presas em ciclos de escassez. Não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade, é a bioquímica do corpo operando contra elas. Quando o organismo vive em estado de inflamação crônica, ele entra em modo de defesa. E no modo de defesa, o cérebro interpreta tudo como ameaça. Cada investimento parece arriscado demais. Cada mudança parece perigosa demais. Cada oportunidade parece boa demais para ser verdade. Isso acontece porque a inflamação ativa constantemente a amígdala cerebral, a região ligada ao medo e à ansiedade, enquanto suprime o córtex pré-frontal, que é a região ligada ao planejamento e à visão de longo prazo. O resultado é uma pessoa que vive reagindo ao presente com medo, em vez de construindo o futuro com estratégia. A mentalidade de escassez que tantos livros de desenvolvimento pessoal tentam combater com afirmações positivas e visualizações tem, muitas vezes, uma raiz biológica. Você pode repetir todos os dias que é abundante e próspero, mas se o seu corpo está gritando perigo por dentro, seu subconsciente vai sabotar cada passo. Por isso, o caminho real para uma mentalidade de abundância passa pelo prato de comida, pelo copo de água, pela noite de sono e pelo movimento do corpo.
Não se muda a mentalidade apenas com palavras. Muda-se a mentalidade mudando a química do corpo. A Escritura nos ensina que devemos ser transformados pela renovação da mente. Mas essa renovação não acontece só no campo espiritual. Ela acontece também no campo físico. Uma mente renovada habita um corpo renovado. Se você quer pensar como próspero, comece tratando o seu corpo como alguém próspero trataria. Não com luxo, mas com respeito, com atenção e com escolhas que honrem a vida que você recebeu. O sono como investimento de maior retorno, o ativo que você desperdiça todas as noites. Se existisse um investimento que melhorasse sua memória, aumentasse sua criatividade, fortalecesse sua imunidade, regulasse seus hormônios e ainda potencializasse sua capacidade de gerar riqueza, você investiria nele? Esse investimento existe e se chama sono de qualidade. Mas a maioria das pessoas trata o sono como um gasto de tempo, como algo que atrapalha a produtividade, quando na verdade é o maior potencializador de resultados que existe. Durante o sono profundo, o cérebro realiza processos que nenhuma outra atividade substitui. Ele consolida memórias, processa aprendizados, elimina toxinas acumuladas durante o dia e restaura a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Sem sono adequado, você perde até 40% da capacidade de formar novas memórias. Isso significa que aquele curso que você fez, aquele livro que leu, aquela reunião importante, tudo isso se dissolve se o seu sono não for tratado como prioridade. Estudos mostram que a privação crônica de sono altera a expressão de genes ligados à inflamação, ao envelhecimento e ao metabolismo. Dormir mal não é apenas cansaço no dia seguinte. É uma reprogramação genética que acelera o envelhecimento e favorece doenças crônicas. E doenças crônicas, como já vimos, são o maior dreno de recursos financeiros que existe. Uma única internação hospitalar pode consumir anos de economia. Um diagnóstico tardio pode transformar planos em dívidas. O sono não é luxo. É a base da pirâmide da prosperidade. A sabedoria milenar já nos ensinava que existe um tempo para semear e um tempo para colher, e que os ciclos naturais precisam ser respeitados. O corpo humano tem seus ciclos, e o principal deles é o ciclo sono e vigília. Quando você respeita esse ciclo, tudo flui com mais facilidade. Quando você o viola, tudo se torna mais difícil, mais lento e mais custoso. Hoje à noite, antes de abrir mais uma aba no celular, lembre-se de que cada hora de sono roubada é um investimento perdido e que o retorno de uma boa noite de descanso é infinitamente maior do que qualquer hora extra de trabalho forçado. A água como moeda de troca celular, o recurso mais barato que transforma tudo. De todos os recursos que existem para melhorar a saúde e a performance, o mais acessível e o mais negligenciado é a água. Parece simples demais para ser relevante, mas essa simplicidade engana. Cada célula do seu corpo depende de hidratação adequada para funcionar. Cada reação química, cada transmissão neural, cada processo de desintoxicação precisa de água para acontecer. Quando o corpo está desidratado, mesmo que levemente, a concentração cai, o humor se altera, a pressão arterial se desregula e o metabolismo desacelera. Uma desidratação de apenas 2% já compromete funções cognitivas. Isso significa que aquela sensação de lentidão mental que você sente no meio da tarde pode não ser cansaço. Pode ser simplesmente sede disfarçada. O corpo humano muitas vezes confunde sede com fome, e a pessoa come quando deveria beber. Isso gera um ciclo de consumo excessivo de calorias, ganho de peso, inflamação e queda de performance. Tudo porque um copo de água não foi priorizado. A água também é essencial para a saúde renal e hepática. Rins e fígado são os grandes filtros do organismo, e quando funcionam bem, o corpo elimina toxinas com eficiência, a pele melhora, a energia aumenta e a mente fica mais clara. Quando funcionam mal por falta de hidratação, as toxinas se acumulam, a inflamação cresce
e o corpo entra naquele estado de sobrecarga que já vimos que sabota decisões e drena energia. A Escritura compara a sabedoria a uma fonte de águas vivas, e essa metáfora não é acidental. A água representa fluxo, renovação e vida. Sem ela, tudo estagna. Com ela, tudo se move na direção certa. O investimento mais inteligente que você pode fazer hoje não custa quase nada. Beba mais água. Beba antes de sentir sede. Beba ao acordar, antes das refeições e ao longo do dia. Esse hábito simples, sozinho, já é capaz de transformar seu nível de energia, sua clareza mental e, consequentemente, sua capacidade de gerar e gerir riqueza. Como o corpo em ação desbloqueia a prosperidade estagnada. Existe um princípio universal que conecta o mundo físico ao mundo espiritual e financeiro. Nada prospera na estagnação. Água parada apodrece. Dinheiro parado desvaloriza. E um corpo parado adoece. O movimento físico não é apenas uma questão de estética ou saúde cardiovascular. É um ato de alinhamento com as leis naturais da prosperidade. Quando você move o corpo, ativa neurotransmissores como endorfina, dopamina e noradrenalina. Esses compostos químicos são os mesmos responsáveis pela sensação de conquista, motivação e coragem. Ou seja, o movimento físico literalmente fabrica dentro de você a química da ação. E sem ação não existe prosperidade. Pessoas sedentárias não sofrem apenas fisicamente, sofrem emocionalmente, mentalmente e financeiramente. A falta de movimento cria um estado de letargia que contamina todas as áreas da vida. O corpo parado envia ao cérebro a mensagem de que não há razão para se preparar, para estar alerta, para buscar algo melhor. E o cérebro obedece. Ele reduz a energia, diminui a ambição e aumenta a tolerância ao desconforto. Você se acostuma com menos. E se acostumar com menos é o início de toda a pobreza. Não precisa ser um atleta, não precisa de academia cara ou equipamentos sofisticados. Precisa de 30 minutos por dia de caminhada consciente, de movimento intencional, de respeito pelo corpo que carrega seus sonhos. A Escritura nos diz para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E essa corrida não é apenas metafórica, é física, é real. Cada passo que você dá ao se exercitar é um passo em direção a uma versão mais forte, mais clara e mais preparada de você mesmo. Quando você move o corpo, desbloqueia energias que estavam represadas. Ideias surgem durante uma caminhada. Soluções aparecem durante um exercício. Coragem nasce quando o coração acelera e você percebe que é capaz de ir além. Faça do movimento diário um compromisso sagrado, não por vaidade, mas porque o corpo em ação é o maior sinal que você pode enviar ao universo de que está pronto para receber mais. Unindo corpo, mente e propósito para uma prosperidade que ninguém pode tirar de você. Tudo que vimos até aqui converge para um único ponto. A prosperidade verdadeira não mora na conta bancária. Ela mora na aliança entre corpo saudável, mente clara e propósito definido. Quando esses três elementos se alinham, acontece algo extraordinário. A pessoa deixa de sobreviver e começa a prosperar de dentro para fora. E essa prosperidade não depende de condições externas, não depende da economia, não depende do governo e não depende de sorte. Depende de você. Cada escolha alimentar que você faz é um voto na pessoa que deseja se tornar. Cada noite de sono que você protege é um investimento no seu futuro. Cada copo de água que você bebe é um ato de respeito pela máquina mais sofisticada que existe. Cada movimento que você faz é uma declaração de que você está vivo, está presente e está pronto. Mas existe um elemento que une tudo isso, e sem o qual nada se sustenta: o propósito. Um corpo saudável sem propósito é apenas um organismo funcionando bem. Uma mente clara sem direção é apenas potencial desperdiçado. É o propósito que transforma a saúde em ferramenta e ferramenta em resultado. Quando você sabe por que acorda todos os dias, cuidar do corpo deixa de ser sacrifício e se torna estratégia. Comer bem deixa de ser restrição
e se torna combustível. Dormir bem deixa de ser preguiça e se torna preparação. A Escritura ensina que onde não há visão, o povo perece. E essa visão precisa de um corpo forte para ser sustentada, de uma mente limpa para ser planejada e de um coração íntegro para ser executada. Não separe mais essas coisas. Não trate saúde e prosperidade como departamentos diferentes da sua vida. Eles são o mesmo departamento. São a mesma construção. São a mesma obra. A partir de hoje, cada vez que você cuidar do seu corpo, lembre-se de que está cuidando do seu negócio, da sua família, do seu legado e da sua missão. Porque um corpo doente não sustenta sonho nenhum, mas um corpo vivo, nutrido e em movimento é a base de toda conquista que vale a pena. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que essa mensagem era exatamente o que precisava ouvir, então eu te peço 3 coisas simples. Deixa o coração aqui embaixo para que mais pessoas possam encontrar esse vídeo. Compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que transformam de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide do seu corpo. Ele é o único lugar onde a sua prosperidade pode morar.